Esse é o Ancapso e nós vamos falar do colapso do governo brasileiro em 2027, tá? O Maílson da Nóbrega, que é outro idiota economista da centro-esquerda brasileira, né, que na época do Lula e Bolsonaro, em 2022, falou não, que vota no Lula porque o Bolsonaro fala coisas horríveis sobre a pandemia e não sei o que lá, imitou a pessoa com falta de ar, olha que absurdo, votem no Lula, vamos votar no pinguço corrupto, o que pode acontecer? Agora ele está falando aqui, ó, Maílson da Nóbrega prevê colapso fiscal no Brasil até 2027. Meu amigo, e vai ser isso mesmo, porque o que está acontecendo? O Lula já viu que não vai se reeleger, e aí, você acha que ele vai parar de gastar por conta disso? Não, ele vai gastar mais ainda, porque ele deixa a bomba para o presidente que se reeleger em 2026, né? Vai deixar a bomba para ele lá, vai ter que cortar muito mais coisa, vai ter muito mais dificuldade, né? E ele não é o primeiro que fala isso não, tá? Tem também aqui o Armínio Fraga, que falou outro dia que defende congelar o salário mínimo por 6 anos, o que eu acho um absurdo, tem que acabar com o salário mínimo totalmente, meramente congelar por 6 anos é um absurdo, não tem que ter salário mínimo de jeito nenhum, salário mínimo é uma medida racista, é uma lei Jim Crow para prejudicar pessoas mais pobres, para prejudicar principalmente negros, e no final das contas não ajuda absolutamente ninguém que não seja funcionário público. Funcionário público ajuda. E aposentado também ajuda. Saiu disso daí, não ajuda mais ninguém. E aí você pode falar assim, mas então, se ajuda funcionário público e ajuda aposentado, já ajuda metade do Brasil, né? Porque é verdade, né? Só que o problema disso é o seguinte, a outra metade está pagando essa ajuda, né? Então, ou seja, e a outra metade é a metade que produz, porque funcionário público não produz nada. Aposentado não produz nada, ou seja, a metade que produz está sendo extorquida por esse negócio chamado salário mínimo. Tem que acabar com isso rápido, né? Mas enfim, saíram essas baratas do esgoto, né? Justamente por quê? Porque estão vendo que o governo Lula está fazendo merda e eles querem convencer o governo Lula a cortar gastos. Não vão conseguir, cara, porque esse pessoal, vocês fizeram a pior escolha possível ao apoiar esse governo corrupto lá atrás. O Lula é um desesperado, ele não está nem aí para o país, ele não está nem aí para os brasileiros, ele não tem consciência nenhuma, ele não quer nada, ele quer ferrar a coisa toda. Essa notícia foi sugerida por Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, mais uma barata saiu do esgoto aqui, ó. Maílson da Nóbrega prevê colapso fiscal no Brasil até 2027. Ele está correto no que ele está falando aqui. De fato, o Brasil está caminhando para um colapso fiscal. O que é um colapso fiscal? É quando o governo simplesmente não consegue pagar as contas do governo, não consegue arrecadar com impostos as coisas, não consegue emitir títulos do Tesouro adequadamente, não consegue pagar nem os juros da dívida e a coisa toda colapsa. Eu acho que vai acontecer isso, acho até que vai acontecer antes de 2027, mas eu não tenho dúvida nenhuma. Olha aqui, olha só a pérola que o cara me fala aqui, ó. Para o ex-ministro da Fazenda, o arcabouço fiscal é letra morta. Quem diria isso, né? Eu diria isso, eu falei isso. Na época que estava negociando ainda o arcabouço fiscal, isso é uma besteira, isso não vai colar. Por quê? Porque não tem punição nenhuma. Se você desobedecer o arcabouço fiscal, não tem punição nenhuma para o presidente. Então é lógico que vai acontecer o que está acontecendo, né? Virou letra morta, virou um negócio que ninguém está nem aí para obedecer ou não. O Lula sabe que corre o risco de não se reeleger em 2026, ele quer se reeleger em 2026, então ele vai torrar todo o dinheiro do mundo para tentar se reeleger em 2026. Mas isso fere o arcabouço fiscal. E aí, o que acontece? O que diz o arcabouço fiscal? Ele vai ter que escrever uma cartinha para o Congresso dizendo, desculpa aí, foi mal, galera. Foi mal aí, errei, fui moleque, não sei o que lá, prometo melhorar no futuro de alguma forma, né? E acabou, não vai ter nada, não tem impeachment, não tem responsabilidade fiscal, não tem nada. O arcabouço fiscal é um nada. Eles substituíram o teto de gastos, que era um controle real, mas estava sendo contornado por conta da pandemia. Estava sendo contornado por conta da pandemia. É verdade, a pandemia foi uma coisa única, uma coisa realmente, um evento esporádico, um evento excepcional que aconteceu em 2020. Né? Fora isso, o teto de gastos estava sendo cumprido. Aí então tiraram o teto de gastos e agora botaram um negócio que é um esparadrapo para curar facada, né? O cara enfiou uma facada na barriga do outro, lá botou um esparadrapo por cima para curar aquela facada ali, né? Enfim, e não vai resolver, evidentemente, aqui. Arcabouço é letra morta. Putz, eu falo uma coisa para vocês, cara, dá uma raiva isso, porque, de novo, eu não sou nenhum especialista, eu não sou nada, eu reconheço, eu sou um jornalista, que eu estou agindo aqui como um jornalista, estou dando notícia
e fazendo a minha análise sobre a coisa. As coisas que eu falo aqui no meu canal são as coisas óbvias, são as coisas claras, evidentes, óbvias. Eu não tenho nenhuma elaboração, uma teoria muito oculta, uma teoria super elaborada. Não, é o óbvio. Era evidente que o arcabouço fiscal não ia dar em nada. Por que precisou de 3 anos, né? Porque o arcabouço fiscal foi discutido em 2023, ou seja, estamos em 2025, entrando em 2026 agora, 2 anos e meio, para esse cara sair agora do esgoto onde ele mora e falar que o arcabouço fiscal não serve para nada. Caramba, eu falei para vocês quando tinha a eleição em 2022, o Bolsonaro é o cara perfeito, é o cara dos sonhos de qualquer um. Não, não é. Eu mesmo critico o Bolsonaro, um monte de coisa que o Bolsonaro fez aí, mas a verdade é que ele era muito melhor do que o Lula. Caramba, votar no Lula, cara, o Lula, o pinguço corrupto que quebrou o Brasil. E esse pessoal, não, porque o Bolsonaro ele fala umas coisas feias, então vamos votar no Lula, né? Esse cara que foi um deles, o Armínio Fraga foi o outro também. Esses idiotas tinham que pagar por esse crime que eles cometeram em 2022. Aí ficam agora querendo dar de puteiro. Tá dando errado. Né? É lógico que tá dando errado. Todo mundo sabia que ia dar errado. Eu falei que ia dar errado. E vocês ficaram do outro lado, né? Especialistas de merda. No final das contas é isso, né? Aqui, ó. Há estudos que mostram que em 2027 toda a margem do arcabouço fiscal será ocupada por gastos obrigatórios. Ou seja, o governo não vai ter dinheiro para nada. A previsão é que o colapso aconteça antes. Vimos que já faltam recursos para setores essenciais como ciência, tecnologia, segurança e agricultura. Olha só, ciência e tecnologia é uma coisa muito importante, não tenha dúvida, mas não é essencial não, tá? Segurança é essencial, agricultura é essencial. A declaração foi dada em entrevista ao jornal Metrópolis na segunda-feira, dia 14. Nosso encontro marcado com a crise dificilmente vai passar dos 2 próximos anos. Concordo, o Lula sabe que está comprando uma crise. E quer saber o que mais? O Lula não está nem aí. Por que ele não está nem aí? Porque ele, do ponto de vista político, para ele só interessa a política. Então, do ponto de vista político, se ele se reeleger, mesmo com crise, foda-se, eu tô com uma crise, mas sou eu presidente novo, tenho mais 4 anos para roubar pra caramba, vou dar um jeito aqui de culpar o Bolsonaro pela crise, culpar não sei quem pela crise, e pronto, e foda-se, não tô nem aí. Mais 4 anos de bonança pros cupincha meu aqui, mais um monte de cupincha recebendo pichuleco durante 4 anos, né? E se ele não se eleger, se ele não se reeleger, beleza, deixou uma bomba pro sucessor. Quem ganhar em 2026 vai receber um país quebrado, sem dinheiro para nada, sem nenhuma possibilidade de fazer nada, né? Então, é o que eu falo para vocês, o Lula está numa situação que ele não vai corrigir o rumo e vai piorar ainda, vai dobrar a aposta, ele só vai dobrar a aposta daqui para lá. E o pior é que quem vai ser chamado para limpar essa lambança vamos ser nós brasileiros, bicho. Não vai ser nem o governo Lula, nem quem quer que seja que ganhe a eleição em 2026. Vamos ser nós brasileiros, porque vai sobrar para a gente pagar. Você tem alguma dúvida disso? Né? Já está o pessoal falando aqui, não, porque o governo tem que cortar, ele tem que fazer alguma coisa, tem que dar um jeito, não pode aprovar a isenção do imposto de renda e não sei o que lá. Aqui, ó, Maílson reforçou que a economia segue como um fator decisivo nas eleições, especialmente por causa da inflação. E o problema do Lula é esse, o Lula sabe que se ele cortar gastos agora, a inflação até vai cair, mas não vai cair a tempo da eleição de 2026. Então, de novo, para ele, foda-se, deixa quebrar a coisa toda. Se ele se reeleger mesmo com essa quebradeira, ótimo, excelente. Se ele não se reeleger, deixou um presentinho de merda para o próximo presidente, né? Aqui, ó. Ao comparar o Brasil com os Estados Unidos, ele citou que tanto Biden quanto Lula enfrentam queda da popularidade por causa do aumento de preços. Sim, a economia continua relevante, principalmente na questão da inflação. Ele encerrou. Ou seja, no final das contas, o Lula está bidenizando. A gente sabe que o Lula está bidenizando e vai bidenizar mesmo. No final das contas, quando chegar 2026 e o pessoal governista perceber que o Lula não ganha, não duvido nada de tentarem tirar ele para botar uma Kamala Harris no lugar dele. Vai adiantar alguma coisa? Não, não vai. O Lula já comprometeu o governo dele completamente nessa história, né? A única coisa que ajuda a esquerda aqui no Brasil é o fato do Trump estar fazendo tanta merda lá nos Estados Unidos também. Isso começa a queimar o filme da direita aqui no Brasil. Eu espero que o Trump resolva rapidamente começar a governar de verdade e parar de ficar chorando sobre o fato de ter perdido em 2020, né? Qualquer coisa que dá errado, vai falar, mas por que em 2020 eles me tiraram? E não sei. Meu amigo, ninguém interessa, cara. Você foi eleito presidente dos Estados Unidos, dá seu jeito de fazer a coisa funcionar aí com o que tem agora, pô. Ficar chorando o passado não resolve problema nenhum. Aliás, deixa muito parecido com o Lula. O Lula tem exatamente essa mesma situação, né? De ficar chorando o passado, que a Lava Jato me prejudicou e não sei o que lá. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas as notícias não são boas, não, tá? O colapso econômico vem aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.